Bem-vindo ao canal Escatológico. Quero falar a respeito das doutrinas da graça. As doutrinas da graça estabelecem um fundamento mais sólido e proporcionam a motivação mais duradoura para a proclamação mais eficaz do Evangelho. Somente as convicções rigorosamente bíblicas sobre eleição divina, redenção particular e graça irresistível dão a confiança de que o Evangelho tem o poder de verdadeiramente realizar o propósito salvífico de Deus, ou o propósito para a salvação. Um dos exemplos mais brilhantes de uma evangelização correta como fruto do calvinismo foi o do pregador Charles Spurgeon, que viveu no século XIX. Charles Haddon Spurgeon foi um dos maiores evangelistas que a Inglaterra já viu, bem como um dos defensores mais ferrenhos das doutrinas da graça naquele país. Ele escreveu: "Tenho minha própria opinião particular de que não existe coisa igual a pregar Cristo e sua crucificação, a menos que preguemos o que é hoje denominado calvinismo. Chamar de calvinismo é simplesmente usar um apelido, pois o calvinismo é o Evangelho e nada mais. Não acredito que possamos pregar o Evangelho, a não ser que preguemos a soberania de Deus em sua dispensação de graça, a não ser que exaltemos o amor eletivo, inalterável, eterno, imutável e conquistador de Javé. Penso que tampouco possamos pregar o Evangelho, a menos que o fundamentemos na redenção especial e particular do seu povo eleito e escolhido que Cristo efetuou na cruz. Nem posso compreender o Evangelho que permite que santos caiam após serem chamados. Embora as doutrinas da graça tenham sido ensinadas ao longo da história da Igreja, os denominados 5 pontos do calvinismo foram desenvolvidos em resposta à teologia de Jacó Arminio. Arminio ensinava teologia sistemática na Universidade de Leiden. Em 1610, ano seguinte à sua morte, seus seguidores elaboraram 5 artigos de fé que resumiam sua compreensão da salvação. Os arminianos, como vieram a ser chamados, apresentaram essas doutrinas ao Estado da Holanda na forma de um protesto ou remonstrância, argumentando que as confissões holandesas deveriam ser alteradas de modo a estar em conformidade com as suas opiniões. Esses artigos arminianos podem ser assim resumidos. 1. Deus elege ou reprova com base na fé ou falta de fé prevista. 2. Cristo morreu por todo e cada homem, embora só os crentes sejam salvos. 3. O homem é de tal modo depravado que a graça divina é necessária para que haja fé ou qualquer boa ação. 4. É possível resistir a essa graça. 5. Se todos os que são verdadeiramente regenerados perseverarão indubitavelmente na fé, é um ponto que necessita de investigação adicional. O que essas declarações têm em comum é uma incerteza sobre a soberania absoluta de Deus no tocante à graça, e em alguns lugares, uma resistência a essa soberania. No âmago da posição arminiana reside a insistência em que a soberania divina precisa, de algum modo, ser acomodada à capacidade humana. Eleição e reprovação não são decretos divinos. Elas se fundamentam em escolhas humanas. A eficácia da expiação não está somente na obra salvífica de Cristo, mas também na fé e no arrependimento do pecador. Embora seja atraente e persuasiva, a graça de Deus não é suficientemente poderosa para triunfar sobre aqueles que resistem teimosamente ao seu amor. E se um cristão perseverará ou não até o fim, é uma questão em aberto, porque, em última análise, a perseverança depende do cristão, não de Cristo.
Ainda que essas sejam questões doutrinárias distintas, elas estão ligadas por um interesse comum de minimizar a predestinação, de modo a permitir que os seres humanos determinem o seu próprio destino espiritual. A remonstrância arminiana produziu uma torrente de controvérsias teológicas, culminando no Sínodo de Dort, uma conferência internacional cujo tema era a doutrina reformada. Enquanto os delegados se reuniram ao longo de 7 meses, seus debates serviram para esclarecer a posição arminiana. Apesar de algumas garantias em contrário, os delegados reformados concluíram por fim que o arminianismo não era capaz de evitar as seguintes implicações teológicas. Capacidade humana. A natureza humana foi afetada pela queda, mas não foi totalmente incapacitada. Mesmo que não sejamos basicamente bons, pelo menos não somos totalmente maus. A vontade não é escravizada pelo pecado, mas é capaz de crer em Cristo, mesmo antes da regeneração, embora não inteiramente sem a graça de Deus. Assim, todo pecador mantém a sua capacidade de escolher em favor de Deus ou contra ele, seja cooperando com o Espírito de Deus para a salvação ou resistindo à graça de Deus para a condenação. Eleição condicional. A escolha de Deus de salvar certos indivíduos fundamentou-se na fé prevista em sua capacidade de saber de antemão que eles creriam livremente no Evangelho. A eleição é condicional na medida em que, em última análise, é determinada pela escolha individual. As únicas pessoas que Deus escolheu são aquelas que ele já sabia que creriam. A fé que ele prevê não é exclusivamente um dom divino, mas em parte uma decisão humana. Portanto, a causa definitiva da salvação não é a escolha do pecador por Deus, mas a escolha de Deus pelo pecador. Expiação indefinida. A obra de Cristo na cruz torna a salvação possível para todos, mas não verdadeira para alguém em particular. Embora a crucificação tenha possibilitado a Deus conceder o perdão, ele só é dado sob a condição da fé pessoal. Cristo morreu por toda e cada pessoa, contudo, somente as que creem serão salvas. Assim, a expiação só se torna eficaz se e quando alguém escolhe aceitá-la. Graça irresistível. Todo aquele que ouve o Evangelho é chamado à fé em Cristo, não só externamente, mas também internamente. O Espírito fala a cada coração, fazendo tudo o que pode para convencer o pecador a confiar em Cristo. Não obstante, os pecadores são capazes de resistir ao Espírito Santo e não serão regenerados a menos e até que se arrependam. Em outras palavras, a aplicação da obra salvífica de Cristo pelo Espírito é condicionada à aceitação prévia do Evangelho pelo pecador. O Espírito Santo não pode dar nova vida espiritual se o pecador não estiver disposto a recebê-la. Graça defectível. Aqueles que creem em Cristo e são verdadeiramente salvos, porém, podem perder a sua salvação de modo total e definitivo por apostatarem da fé. A vida eterna não é assegurada quando um pecador se achega a Cristo, mas depende da fidelidade do cristão a Cristo até a morte. Existem, é claro, versões diferentes da teologia arminiana. Nem todos os arminianos concordariam com todas as 5 doutrinas expostas aqui, pelo menos não da maneira como foram descritas. Contudo, o resumo que apresentamos expressa aquilo em que muitos cristãos acreditam hoje. E o que há em comum entre essas 5 doutrinas é a insistência em que a soberania da graça de Deus precisa ser limitada de alguma maneira pela liberdade de escolha humana. Uma crítica bem interessante a respeito do arminianismo é que nestes tempos pós-modernos e cada vez mais pós-cristãos, as pessoas estão clamando por atenção. Elas buscam experiências espirituais secularizadas, humanizadas e relativizadas. O arminianismo fornece exatamente o que o movimento evangélico dos dias de hoje exige. Um evangelho que confere um papel determinante à escolha pessoal. Em contraste a tudo isso,
O calvinismo insiste que a salvação é pela graça, do início ao fim. A salvação é um dom, em todos os sentidos da palavra. Um presente de Deus para os pecadores indignos que não podem ser redimidos senão pela graça salvadora de Deus. O dom é dado a quem Deus escolhe dá-lo, e embora seja oferecido a todos, não é dado a todos. Quando, porém, Deus decide conceder essa dádiva, Ele efetivamente a coloca nas mãos de seu Filho. E uma vez recebida, ela nunca pode ser perdida, roubada ou danificada. Verdadeiramente, a própria dádiva continua a derramar dádivas. Esses princípios da graça foram definidos e defendidos em Os Cânones de Dort. Conforme mencionado, uma equipe internacional de teólogos se reuniu em Dort para analisar a posição arminiana. Suas deliberações resultaram em uma série de proposições doutrinárias redigidas cuidadosamente, que representavam um século de reflexão teológica e prática madura acerca das grandes verdades da Reforma. Em resumo, o Sínodo concluiu que os decretos de eleição e reprovação fundamentavam-se na escolha soberana de Deus e não na fé ou descrença prevista, que embora a morte de Cristo tenha sido suficiente para todos, somente para os eleitos ela foi eficiente, que a humanidade foi corrompida totalmente pela queda, e assim é incapaz de escolher a salvação antes da regeneração, que a graça de Deus é eficaz para converter o descrente, e por fim que Deus guarda os crentes para que nunca sofram uma queda que os afaste da graça definitivamente. Esses 5 pontos básicos podem ser assim organizados. Depravação total. As palavras depravação total não são a melhor maneira de falar sobre a doutrina do pecado totalmente disseminado da incapacidade do homem para lidar com as coisas espirituais, porque elas sugerem que todos nós somos tão maus quanto podemos ser e que todos somos igualmente pecadores. É claro que isso não é verdade. Alguns pecam mais do que outros e sofrerão no inferno uma maior punição por seus pecados. Como o teólogo John Gastner costumava dizer, não somos tão maus quanto poderíamos ser, porque em cada um de nós há espaço infinito para a imperfeição. Depravação total não significa que a pessoa não regenerada é totalmente má em tudo que faz. Em vez disso, ela ensina que nenhum dos atos dessa pessoa é, em qualquer instância, inteiramente bom. O pecado permeou cada parte de nossa constituição física, mental e emocional, de modo que nada nosso permanece intocado por ele. Com o intuito de sermos precisos, portanto, é melhor falar em depravação radical, iniquidade abrangente ou disseminação do pecado. Nossos motivos nunca são inteiramente puros, portanto, todas as nossas ações são corrompidas por desejos maus em alguma extensão. Essa corrupção invade todos os aspectos do nosso ser, de maneira que nada que somos ou fazemos é completamente livre de pecado. Nesse estado triste, totalmente pecaminoso, não nos sentimos inclinados a buscar a Deus, e, portanto, não podemos buscá-lo, ou até mesmo responder ao Evangelho quando este é apresentado a nós. Em nosso estado não regenerado, não temos livre-arbítrio no tocante a crer em ou receber Jesus Cristo como Salvador. De fato, tal é a nossa escravidão ao pecado, que somos incapazes de entender a nossa necessidade de Cristo, até que Deus primeiro nos conceda entendimento espiritual. Até mesmo a fé vem a nós como uma dádiva, porque a nossa depravação nos torna impotentes para cooperar com a graça salvífica de Deus, enquanto a obra regeneradora do Espírito Santo não acontece. Eleição incondicional. Se a condição da raça humana é tão má quanto a doutrina bíblica da depravação atesta, a salvação precisa originar-se em Deus. Ela precisa ser uma obra do Deus triuno, realizada e aplicada por Ele, sem qualquer ajuda da nossa parte. Considerando que nós nunca buscaremos, Ele terá de se achegar a nós e nos salvar, se de fato devemos ser salvos. E isso é o que Deus faz. O primeiro passo nesse achegar-se a nós é a determinação de Deus em fazê-lo, que é o sentido ao qual a palavra eleição se refere. Isso significa que o que acontece na salvação de um indivíduo é determinado pela decisão anterior de Deus,
que estabeleceu os decretos da salvação em Cristo antes da fundação do mundo. Incondicional indica que essa decisão é tomada independentemente de qualquer coisa que Deus possa prever a respeito da criatura pecaminosa. Se a eleição fosse fundamentada em qualquer coisa que o pecador pudesse ser ou fazer, então, em última análise, a salvação dependeria de mérito humano. Mas para provar que a salvação é inteiramente pela graça, a eleição é um ato de amor da vontade soberana de Deus. A fé em Cristo não é a causa da eleição, mas um de seus resultados. Expiação limitada. Das 5 doutrinas resumidas pelo acróstico TULIP, a mais difícil de entender e aceitar para a maioria das pessoas é a expiação limitada. Parte do problema é a própria terminologia, porque as palavras aqui realmente são enganosas. Expiação limitada sugere que, de algum modo, a morte de Cristo não fez tudo o que poderia ou deveria fazer, que ela foi ineficaz de alguma maneira. No entanto, não é isso que a doutrina da expiação limitada objetiva afirmar. O que os reformadores querem dizer com essas palavras é que a expiação tinha um objeto específico em vista: a salvação daqueles que o Pai deu ao Filho antes da fundação do mundo, e que ela foi eficaz em salvar essas pessoas. Assim, seria melhor dar a essa doutrina o nome de expiação definida, ou redenção particular. Redenção particular significa que a morte de Cristo tem eficácia salvífica para os eleitos, e somente para os eleitos. Cristo liquidou a dívida pelos pecados ao morrer na cruz, oferecendo-se como substituto perfeito para o povo eleito de Deus. Portanto, segundo o plano de salvação, a morte de Cristo expiou os pecados dos eleitos, mas não os pecados daqueles que nunca se achegaram a Ele com fé. Graça irresistível. De alguma maneira, os benefícios da expiação precisam ser aplicados aos eleitos. Essa é a obra do Espírito Santo, cuja operação interna permite que os pecadores se arrependam e creiam em Cristo. Além do chamado externo do Evangelho feito a todos, o Espírito Santo emite um chamado interno. Esse chamado interno é feito somente aos eleitos e, inevitavelmente, os atrai à fé em Cristo. Devido a Deus ser soberano em sua salvação, não é possível eles rejeitarem esse chamado eficaz de modo permanente ou eficaz. A graça de Deus é irresistível e invencível, pois o Espírito nunca deixa de cumprir o seu propósito salvífico na mente, no coração e na vontade do povo escolhido de Deus. Eis como a Confissão de Fé de Westminster descreve a obra da graça eficaz do Espírito. Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e somente a esses ele se agrada em chamar em seu tempo determinado e aceito por sua palavra e seu Espírito, de modo eficaz a sair daquela condição de pecado e morte em que estão por natureza, para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Ele ilumina suas mentes espiritual e salvificamente para entender as coisas de Deus, tirando seu coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e, por seu poder onipotente, determinando-os para o que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Ainda assim, eles se achegam espontaneamente, tendo sido esse desejo despertado pela graça divina. A perseverança dos santos. Às vezes, essa doutrina é chamada doutrina da segurança eterna. Ela tem duas partes.
A primeira é que Deus persevera com seu povo, e a segunda é que, devido a Deus perseverar com seu povo, este também persevera. Os santos são simplesmente o povo de Deus, aqueles que Deus considera santos por meio da obra de seu Filho. A perseverança dos santos é realmente a preservação dos santos, pois sua perseverança depende da graça perseverante de Deus. É a fidelidade de Cristo, não a fidelidade do cristão, o que leva os santos à glória. Cada uma dessas 5 doutrinas contribui de forma singular para a nossa compreensão da graça de Deus. Cada uma pode ser analisada separadamente e também defendida separadamente. Contudo, essas 5 doutrinas são interrelacionadas de modo lógico e teológico. Todas elas servem para enfatizar a graça de Deus na salvação. Todas as seitas que você estudar serão contra essas doutrinas da graça. Serão contra o verdadeiro evangelho, que foi apelidado de calvinismo. É muito difícil você ver uma seita que abraça conceitos a respeito dos cânones de Dort e resumidos do acróstico Tulip. Fica a dica.